No mundo da televisão, nada é totalmente seguro quando o programa é ao vivo. É nesse tipo de transmissão que os erros aparecem sem pedir licença, e os apresentadores precisam improvisar na marra. Seja uma queda no meio da reportagem, uma repórter que toma um banho completo provocado por um avião, ou um apresentador que se vê lutando para segurar um crocodilo, os deslizes ao vivo já renderam cenas que viraram piada na internet e deixaram muita gente sem saber onde enfiar a cara. Serão exatamente esses momentos que você verá hoje. Eu sou o Pockey e o tema de hoje é Grandes Deslizes da Televisão ao Vivo. No estúdio iluminado da Show Televisão em Istambul, tudo parecia normal. O programa Kuafforum Sensin, conhecido por transformar o visual de modelos, seguia o ritmo de sempre, com tesouras afiadas, sprays no ar e cabeleireiros confiantes. Mas bastou um único movimento errado para a situação desandar de vez. O profissional, empolgado demais, resolveu cortar cerca de 30 centímetros do cabelo de sua modelo, Ilaida, sem dizer uma palavra sequer. Quando ela se olhou no espelho, o susto foi tão grande que ninguém soube o que fazer. A modelo começou a chorar tremendo e acabou desmaiando ali mesmo diante das câmeras em plena gravação. A apresentadora correu para ajudar e o cabeleireiro ficou parado, pálido, tentando explicar que queria doar o cabelo para uma campanha que ajuda pessoas com câncer. Boa intenção ele até tinha, mas faltou combinar direitinho com a dona do cabelo. No estúdio do telejornal Telediário, no México, tudo seguia tranquilo até o apresentador Yari Martínez decidir se recostar um pouco mais na cadeira. Bastou esse gesto aparentemente inocente para o desastre acontecer. O móvel que parecia firme cedeu de repente e mandou o jornalista direto para o chão, de pernas para o ar, bem no meio do telejornal ao vivo. A colega de bancada, Dani Martin, levou um susto tão grande que mal conseguiu reagir. Enquanto a produção tentava conter o riso por trás das câmeras, Yari já estava lá, tentando se levantar com o microfone ainda preso e o ar de quem queria simplesmente sumir do mapa. Na volta do intervalo, o apresentador apareceu em outra cadeira, rindo da própria queda. Ele comentou que essas coisas fazem parte do ao vivo e seguiu o programa como se nada tivesse acontecido, mantendo a postura profissional. O vídeo se espalhou rapidamente e virou motivo de piada entre os telespectadores. Afinal, quem nunca confiou demais em uma cadeira e acabou passando vergonha? Só que dessa vez foi diante de todo o México, com câmeras filmando cada segundo do tombo. Durante uma reportagem ao vivo em Goiás, uma repórter da Rede Globo acabou enfrentando um momento daqueles que todo profissional de televisão teme: o desastre ao vivo e em alta definição. A ideia era simples: mostrar a eficiência de um novo modelo de extintor em uma simulação de incêndio feita pelo Corpo de Bombeiros. Só que o fogo decidiu não colaborar nem um pouco. No começo, tudo parecia sair conforme o roteiro. O extintor antigo apagou parte das chamas e a repórter seguia firme, explicando calmamente as diferenças entre os modelos. Mas, quando chegou a vez do extintor moderno brilhar, o clima esquentou literalmente. Mesmo com o bombeiro mantendo o jato direto no banco em chamas, o fogo teimava em não apagar. E aí a gente vê, olha como esse extintor apaga mais rápido, né? Exatamente, ele é muito eficiente, ele faz ali o combate nas partes de equipamentos elétricos, líquido inflamável e também na parte de revestimento, como a gente pode ver ali. A repórter, visivelmente sem saber o que fazer, tentou disfarçar o constrangimento e continuou a fala como se nada estivesse fora do lugar, mantendo o tom didático. O público que assistiu ao vivo viu bem claramente que nem sempre a prática corresponde à teoria e que até profissionais experientes podem passar por situações completamente inesperadas ao vivo. Em uma previsão do tempo nos Estados Unidos, a apresentadora Maggie viveu um momento tão inusitado que acabou virando piada entre os colegas de estúdio e entre os telespectadores. Ela estava segurando uma banana, usando a fruta para brincar enquanto comentava sobre as temperaturas agradáveis que vinham por aí. Tudo ia bem, até que um movimento desajeitado fez a fruta voar longe. You look. You should. I am. Yeah. Yeah.
A banana atravessou o cenário e quase acertou a outra apresentadora, que por pouco não levou uma bananada ao vivo. O estúdio caiu na risada. Meg tentou continuar a previsão, mas mal conseguia falar de tanto rir, completamente desarmada pela situação. A colega, ainda tentando manter a compostura, brincou com o momento e disse que era melhor tomar cuidado, antes que a fruta virasse um novo esporte ao vivo. Durante uma transmissão ao vivo em Harrisburg, nos Estados Unidos, o repórter Dave Marcheski estava concentrado em sua reportagem noturna quando algo totalmente aleatório roubou a cena. Atrás dele, um homem que parecia tranquilo no bar decidiu aproveitar seus segundos de fama do jeito mais inusitado possível. Enquanto o jornalista falava sério diante das câmeras, o sujeito pegou-o em um vaso de vidro e, com toda a calma do mundo, começou a beber a água que estava dentro dele. Depois levantou o vaso em direção à câmera, como se fizesse um brinde especial. O gesto, feito com total naturalidade, deu ao registro um toque de comédia difícil de repetir. O repórter, sem perceber o que acontecia às suas costas, seguiu firme na matéria, completamente alheio ao espetáculo improvisado do figurante espontâneo. O vídeo acabou rodando o país e o homem anônimo acabou se tornando uma figura curiosamente famosa da televisão local. No programa de televisão Pânico na Band, a humorista Sil Esteves passou por um momento que ninguém no estúdio esperava. Vestida como sua personagem que imitava a atriz Tata Werneck, ela foi entrevistar a própria Tata. A cena, que deveria ser divertida, acabou virando um verdadeiro climão. Tata, visivelmente incomodada, lembrou que as duas já tinham se desentendido anos antes por causa de um batom. A situação ficou ainda mais estranha quando a atriz disse, em tom de irritação, que Sil era invejosa e que inventava histórias a seu respeito. Sil tentou manter o sorriso e a personagem, mas dava para perceber o constrangimento no ar, até pela expressão do rosto. Não, o Sil, vem cá, você tá com uma invejinha, ele tá te fazendo mal, cara. Sério mesmo, não, porque tá né, num esquema aqui, eu tô num dia super feliz, você tá numa coisa... Mas eu também estou no dia muito feliz. Então tá bom. A entrevista, que parecia uma batalha de nervos, terminou com as duas trocando alfinetadas e sorrisos forçados. Sil saiu dali sem esconder o desconforto e depois contou que estava repensando se continuaria com a imitação no programa, refletindo sobre os limites do humor. Disse ainda que o humor deveria ser motivo de riso, e não de briga. No fim das contas, o encontro entre as duas virou assunto em toda parte e se tornou um dos momentos mais constrangedores da televisão ao vivo. Durante um quadro educativo em Boston, o apresentador Steve Burton acabou virando o centro de um momento que ninguém esperava. O jornalista, que costuma comandar o programa esportivo Sports Final, foi convidado a segurar um pequeno crocodilo enquanto os tratadores explicavam curiosidades sobre o animal. Tudo parecia tranquilo, até o bicho começar a se debater com mais força. Enquanto os especialistas gritavam para ele segurar firme, Burton tentava manter a calma, mas a cena virou um pequeno caos. O animal se contorcia e o apresentador, visivelmente apavorado, mal conseguia disfarçar o desespero no olhar. Quando finalmente conseguiu passar o crocodilo de volta para o tratador, respirou fundo e disse que suas mãos estavam tremendo. O estúdio caiu na risada, mas o susto foi bem real. O repórter contou que já tinha lidado com cobras e até uma tarântula antes, mas aquele crocodilo foi difícil de encarar. O público se divertiu com a situação e Steve jurou que não vai repetir a dose tão cedo. Em uma reportagem sobre os buracos espalhados pelas ruas da cidade, uma repórter acabou protagonizando uma cena no mínimo atípica. Usando um vestido curto, considerado inadequado para o tipo de programa, ela falava sobre os buracos nas ruas das cidades, tentando manter o tom sério. Em determinado momento, decidiu se aproximar de um dos buracos para mostrar sua profundidade com mais detalhes. Mas, ao se inclinar, a situação fugiu totalmente do controle. A jornalista perdeu o equilíbrio, caiu e o vestido subiu além do que a televisão permitiria mostrar com tranquilidade. Visivelmente constrangida, ela se levantou rapidamente, tentando retomar a compostura e seguir com a matéria. O episódio repercutiu entre os telespectadores, que também comentaram bastante sobre o figurino, considerado pouco apropriado para aquele tipo de cobertura jornalística.
No programa Pura Vida, o cantor espanhol Django mostrou que profissionalismo também pode render boas risadas. Sentado bem na ponta de um banco, o artista estava cantando, concentrado na apresentação. Tudo corria bem até que o móvel decidiu virar para o lado onde ele estava apoiado. Em poucos segundos, Django perdeu o equilíbrio e foi ao chão, mas não perdeu o microfone nem o ritmo da música. A cena foi digna de um susto e de uma boa gargalhada. O cantor tentou se segurar com uma das mãos e ainda soltou um grito de socorro. O curioso é que, mesmo caindo, ele continuou cantando sem desafinar nem por um segundo. A apresentadora do programa correu para ajudar o cantor, que já ria do próprio tombo. Apesar do susto, ele saiu ileso e ainda arrancou aplausos pela postura. Em uma manhã animada no programa Venga la Alegria, a apresentadora mexicana Tania Rincón acabou passando por um momento que ninguém esperava. A brincadeira parecia inofensiva. Ela e os colegas Patrício Borghetti, Ingrid Coronado e Ricardo Casares giravam em círculo, rindo e tentando manter o equilíbrio em frente às câmeras. Mas bastou uma virada mais rápida para tudo desandar. Tania foi arremessada com força e caiu longe do grupo, deixando os colegas sem reação por alguns segundos em choque. Logo depois, ela se levantou rindo da própria queda. Por sorte, não se machucou, só ficou com o orgulho um pouco abalado e o cabelo completamente fora do lugar. Depois do susto, o vídeo do tombo viralizou nas redes. Tania levou tudo com leveza e ainda brincou que vai pensar 2 vezes antes de topar essas dinâmicas. No fim, virou risada geral e mais um exemplo de como a televisão ao vivo adora surpreender. Durante a edição do Jornal do Almoço na afiliada da Rede Globo no estado do Rio Grande do Sul, a jornalista Cristina Ranzolin passou por um momento daqueles que ninguém quer viver ao vivo, enquanto falava sobre o balanço da segurança pública e os pagamentos prometidos pelo governador Eduardo Leite. O inesperado aconteceu. O tablet dela simplesmente escorregou das mãos e despencou na bancada, fazendo barulho. O governador prometeu até o final do ano pagar todo mundo em dias. Será que vai conseguir? Vamos aguardar. Opa! Cristina tentou continuar, mas acabou soltando um riso nervoso e avisou que o computador, ou melhor, o tablet, tinha resolvido abandonar o noticiário. A tentativa de disfarçar o constrangimento virou um momento engraçado, daqueles que só a televisão ao vivo pode proporcionar. No meio do programa esportivo Los Humildes, transmitido pelo canal Marca 90 no Equador, o que era para ser mais uma conversa sobre futebol, acabou virando um susto generalizado. Os apresentadores estavam no estúdio discutindo o desempenho de um time local quando o chão começou a tremer. Era um terremoto de magnitude 7 e o estúdio inteiro balançava como se fosse feito de papel. Nos primeiros segundos, os comunicadores ainda tentaram manter a compostura e pediram calma aos telespectadores. Mas a tentativa durou pouco. Alfredo Borbor logo pulou da cadeira e saiu disparado, seguido por China Veloz e o Acho Sanches, que tentavam achar a saída enquanto o cenário rangia. Dios mío. No importa. Tranquilo, ya pasó. Cambio de clima, tranquilidad. A produção correu para colocar o logotipo do programa na tela, mas o áudio continuou no ar e o público ouviu tudo, inclusive os gritos apressados. Enquanto isso, Roberto Bonafonte resolveu permanecer na bancada, tentando manter o controle e pedindo o retorno do programa, mesmo com o estúdio tremendo ao redor. Parecia não acreditar que tudo aquilo estava acontecendo de verdade. O episódio se tornou um misto de medo, confusão e teimosia, mostrando que nem sempre manter a calma é tão simples quando a terra literalmente balança sob os pés. A noite em Minneapolis, no estado de Minnesota, parecia perfeita para uma matéria leve sobre patinação no gelo. A repórter Roscoe estava animada, falando sobre o clima e mostrando a pista ao vivo. Só que o vento, que ela mesma tinha comentado ser forte, acabou virando o vilão da história. Enquanto explicava os detalhes da reportagem, Roscoe começou a deslizar de costas tentando se equilibrar no gelo liso. Em poucos segundos, perdeu o controle e caiu de cara no chão, bem diante da câmera, sem tempo de reação. Mesmo sentindo a boca latejar, a repórter levantou, ajeitou o casaco e avisou que estava bem, ou pelo menos tentou parecer estar bem. Depois contou que precisou colocar gelo nos lábios por causa do inchaço que ficou após a queda.
O estúdio da emissora NBC em Miami vivia uma manhã tranquila, até que um visitante de 4 patas resolveu aparecer sem aviso algum. King, um bulldog americano de apenas 1 ano de idade, entrou em cena durante a previsão do tempo e deixou o meteorologista Ryan Phillips completamente perdido. Enquanto o profissional falava sobre a temperatura pós-ação de graças, o cãozinho atravessou o cenário e subiu direto na bancada. Phillips tentou continuar como se nada tivesse acontecido, mas acabou rindo ao ver o animal empolgado tentando lamber seu rosto em plena transmissão. A equipe técnica não sabia se cortava a imagem ou se deixava o novo apresentador continuar o show. O clima ficou tão divertido que o vídeo se espalhou rapidamente, com o público comentando que King parecia mais animado e espontâneo que o próprio meteorologista. No fim, King ganhou fama, risadas e talvez até um contrato imaginário. Afinal, poucos conseguem roubar a cena na televisão com tanta naturalidade. A repórter croata achava que aquele seria mais um dia quente de cobertura. Ela estava de pé com o microfone na mão, descrevendo o avanço das chamas que tomavam conta da costa da Dalmácia. Na Croácia, atrás dela, o céu estava tomado pela fumaça e pelo barulho constante dos aviões que tentavam controlar o fogo. Tudo parecia sob controle, até que um deles resolveu acertar o alvo errado. Enquanto explicava a situação, o avião de combate ao fogo passou bem acima dela e despejou uma chuva pesada direto em sua cabeça. O jato de água foi tão forte que o som do impacto abafou até o ruído das turbinas. Em segundos, a repórter ficou completamente encharcada, com o cabelo grudado no rosto e o microfone pingando. Os colegas no estúdio tentaram conter o riso, e quem assistia mal acreditava na cena que via ao vivo. Esse é o vídeo, desse seu like. Beijão, falei, tchau.